Como foi lido na ata, por indicação de Rodrigo e aprovação pelo concílio, coube a mim a responsabilidade de trazer mensagem para esta ocasião. Nós estamos também em meio a uma série de mensagens e essas mensagens tratam das bem-aventuranças. E aquilo que estaremos meditando nesta noite diz respeito a ambas as coisas. Diz respeito à continuidade desta série, mas tem aplicação naquilo que será o exercício ministerial de Rodrigo como pastor, como dos demais pastores aqui presentes, a quem de antemão agradecemos por se fazerem presentes neste lugar, neste dia. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as Bíblias em Mateus, capítulo 5, lendo os versos de 3 a 16. Mateus capítulo 5, versos de 3 a 16. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia no acompanhamento desta leitura. Mateus capítulo 5, versos de 3 a 16. E assim nós lemos: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesse instante em que a Tua palavra foi lida, nós suplicamos que o Teu Espírito fale a cada um de nós conforme a Tua vontade, que possamos estar sensíveis à direção do Teu Espírito, possamos estar dispostos a colocar em prática aquilo que Tu tens para revelar para o nosso viver, para a aplicação no nosso dia a dia. Fala a cada um de nós nesta hora, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta série em que estaremos tratando das bem-aventuranças, e a série que começou hoje pela manhã com a mensagem desse domingo pela manhã, na pessoa do pastor Eufrásio, quando ele fez uma apresentação sobre o Sermão da Montanha.
As bem-aventuranças são a parte inicial deste grande sermão, que, como foi mencionado hoje pela manhã também, possivelmente é o registro de Mateus a respeito de ensinos que o Senhor Jesus realizou ao longo do seu ministério. Talvez tenham sido ensinos que foram repetidos em diversas ocasiões e que Mateus, então, de uma forma sistemática, ele os agrupa, ele compila esses ensinos, colocando-os como um grande sermão. Gostaríamos de destacar o fato de que Mateus faz questão de registrar este grande sermão no início do ministério de Jesus, o que aponta na direção de que Jesus começou a expor esses ensinamentos desde o início do seu ministério. Era algo que ele tinha como parte inicial, era algo que faria parte do que é necessário a cada um de nós como discípulos de Jesus. E ele então, segundo este registro de Mateus, inicia com as bem-aventuranças. Já foi mencionado também o significado desta expressão, bem-aventuranças, que quer dizer, então, que aquela pessoa é feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. O propósito de Deus, então, para nós é de felicidade. O propósito de Deus para nós é que possamos estar restaurados àquele princípio de tudo. Quando Deus nos criou e nos colocou num paraíso, o primeiro homem e a primeira mulher foram colocados para desfrutar de um paraíso. Este continua sendo o propósito de Deus para o fim dos tempos, e nós estaremos então na presença plena de Deus. Pastor Eufrásio também mencionou hoje pela manhã a respeito da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gostaria de meditar agora a respeito da segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Destaco ainda que essas bem-aventuranças fazem parte dos princípios, os valores que devem nortear, então, a nossa vida como discípulos de Jesus. E nós estamos numa cerimônia de consagração ao ministério da palavra. Esses princípios e valores devem estar presentes também na vida de qualquer pessoa que assume uma função para responder a um chamado de Deus para o ministério. E então, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, capítulo 4, verso 12, sê tu o exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no espírito, na fé, na pureza. Sê o exemplo dos fiéis. Aquilo que o Senhor Jesus apresenta para nós, nessas bem-aventuranças, tem a ver também com o exercício do ministério pastoral, como aquele que estará liderando pessoas na busca de sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. O que é que podemos extrair aqui desta segunda bem-aventurança? Bem-aventurados os que choram. Quais as razões do choro? Nós já tivemos aqui uma música de Ana Paula falando sobre momentos de dificuldade na vida. Já tivemos aqui um momento de oração por pessoas que estão passando por tais momentos. Mas também tivemos, tanto na música quanto nas menções de intercessão, a oportunidade de reconhecer a importância da presença de Deus conosco para atravessar esses momentos. E de podermos agradecer, ao passar por esses momentos, reconhecer o quanto foi importante a presença de Deus na nossa vida. Jó passou por momentos críticos, por momentos de muito sofrimento, sofrimento de perda na sua família, ele perdeu os seus filhos,
Sofrimento de perda de bens, ele perdeu praticamente todos os seus bens. Sofrimento na própria saúde, ele adoeceu de um mal que o fazia estar tentando aliviar a dor ao raspar a própria pele com cacos. No entanto, nós chegamos ao final daquela experiência de Jó, e ele vem a dizer: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aquela experiência de sofrimento de Jó o fez passar a enxergar melhor quem é Deus. De que maneira Deus olha para nós e trata cada um de nós e transforma aquilo que pode aos nossos olhos ser uma coisa tão má em algo de positivo. Aqueles que choram podem estar chorando por causa de uma enfermidade, uma perda, uma dificuldade vital na vida. Podem estar chorando também, talvez, por causa de perseguição em função da pregação do Evangelho. Nós temos na Palavra de Deus, no Novo Testamento, quantas pessoas sofreram por causa da pregação do Evangelho. Pessoas que foram mortas, que foram presas, que foram apedrejadas. Mas nós teremos uma bem-aventurança que vai tratar especificamente deste tema. Mas uma razão de choro também pode e deve ser em função dos nossos próprios pecados. De olharmos para a nossa vida e olharmos para o nosso exemplo e o nosso alvo, que é a vida e a pessoa de Jesus Cristo. E ao entendermos o propósito de Deus para a nossa vida e verificarmos que na nossa vida temos praticado coisas que não deveriam estar presentes na vida de alguém que se dispõe a ser um discípulo de Jesus Cristo. E podermos, diante da santidade de Deus, e daquilo que a palavra de Deus nos orienta: sede santos, porque eu sou santo. Olharmos para nós mesmos e para os nossos pecados, e chegarmos ao ponto do choro, do arrependimento, de reconhecermos que diante de Deus deveríamos ter uma vida muito mais próxima daquilo que é o seu propósito para nós. Choro por causa do nosso pecado e a disposição de mudança diante desse pecado. Ao verificarmos o pecado na nossa vida, podemos ter esta disposição de mudar, de buscar então algo de diferente. Choro diante de Deus pelos pecados cometidos. Mas também, talvez outro motivo de choro, o choro diante do pecado na humanidade. O próprio Senhor Jesus Cristo agiu dessa forma. Em Mateus capítulo 9, verso 36, o texto nos diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Pelo distanciamento de Deus, aquelas pessoas ali estavam aflitas e exaustas, com uma vida sobrecarregada, e ao mesmo tempo frustradas na vida por reconhecer que tudo aquilo que haviam tentado construir não traz a verdadeira felicidade, não traz a satisfação pessoal. Jesus então teve compaixão delas. Em outro momento, Mateus capítulo 23, verso 37, nós lemos Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O Senhor Jesus olha para a sociedade à sua volta, uma sociedade que se dizia religiosa, uma sociedade que se achava como sendo o verdadeiro povo de Deus,
Uma sociedade que entendia que Deus, o Criador do universo, havia escolhido aquela nação especial, para que aquele fosse um povo especial seu. Mas Jesus olha para essa nação e diz: Jerusalém, Jerusalém. A repetição aqui aponta para o sentimento que vai no coração de Jesus. E este é o sentimento que vai no nosso coração, que pode nos levar ao choro. E ele diz: quantas vezes eu quis que você estivesse caminhando junto comigo. Eu quis trazer para junto de mim. Mas ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que te foram enviados. O mundo à nossa volta, e aqui no Brasil em particular, aquilo que nos cerca de perto, nós temos tanta coisa que nos faz chorar diante de Deus. Aquilo que tem sido o ataque feito à família. Quanta coisa tem sido trazida como ataque à família. E trazida como sendo o melhor, o bonito. A mídia apresenta sempre algo de muito bonito em agir contrariamente aos princípios que regem a família. Princípios de Deus na sua palavra. Sexo extraconjugal. A gente às vezes fica até meio chocado em até falar esta palavra. Mas é isso que é colocado diante dos nossos olhos e trazendo para um nível de utilização, assim, extraconjugal. Deus preparou para que fosse algo dentro do casamento, algo que vem trazer extrema alegria, satisfação na união de duas pessoas que se colocam lado a lado para compartilhar toda a vida. E lá no livro de Gênesis, quando é instituído o casamento, está a expressão: deixará, pois, o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Quando é que serão os dois uma só carne? Ao deixar pai e mãe, ao unir-se à sua mulher. O que é isso? Casamento. Este é o princípio da palavra. Mas o que é proclamado em alto e bom som é diferente disso. O que mais poderíamos citar? Falta de respeito. Não se tem mais respeito ao próximo, às autoridades, aos pais. Falta de ética. Falta de honra. Mentira. Podemos ver muita coisa disso nos noticiários que nos chegam, por exemplo, a respeito da política, ou melhor dizendo, dos políticos, e de quando essas duas coisas se juntam, e de como abrimos os noticiários e ficamos chocados com aquilo que é feito à luz do dia, é feito com a expectativa de impunidade. Pecado à nossa volta que deve nos fazer chorar. Razões para nos apresentarmos diante de Deus em oração, em clamor, em choro diante de Deus. Mas mencionei que também este tema diz respeito ao ministério pastoral. Em que é que isso diz respeito ao ministério pastoral? É porque no ministério pastoral temos a responsabilidade de tratar com vidas, e vidas que estão passando por cada uma dessas situações. Estaremos buscando dar a orientação para a vida, para inúmeras pessoas. É necessário então que estejamos fundamentados na palavra de Deus, que estejamos tendo o norte certo, a bússola certa. As práticas da sociedade vão mudando, e vão e vêm, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O apóstolo João escreveu
o mundo passa e a sua concupiscência, a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Um outro aspecto a respeito disso, a respeito do ministério pastoral, é que um pastor estará lidando com pessoas que atravessam essas circunstâncias, e pessoas que estarão também dentro dessas circunstâncias tratando o pastor de diversas formas. É preciso que esteja preparado para essas diversas formas também, porque vai aparecer também incompreensão, mesmo no tentar fazer a vontade de Deus. É preciso entender o momento de Deus para a aplicação daquilo que Ele orienta como sendo seu propósito na vida, e ter a sabedoria de ouvir essa orientação de Deus ao realizar a sua vontade. Mas graças a Deus que o verso não para nos que choram. O verso continua dizendo: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Graças a Deus há consolo. Graças a Deus que o propósito de Deus é nessa direção. Por isso nós vamos encontrar o próprio Jesus Cristo como aquele que vem para ser consolo. Eu gostaria de ler o texto em Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 3. Isaías escreveu entre 700 e 800 anos antes de Jesus. E ele escreveu a respeito daquele que seria enviado por Deus. O Senhor Jesus vai chegar numa sinagoga e, ao abrir o livro de Isaías, vai ler esse texto e dizer: hoje se cumpriu esta escritura. Isaías capítulo 61, versos de 1 a 3. Assim nós lemos: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Referindo-se então ao ministério de Jesus, Isaías apresenta que ele haveria de consolar os que choram. E Jesus, de fato, veio para ser o Salvador da humanidade. Ao entendermos os nossos próprios pecados, temos a solução apresentada por Deus em Jesus, quando Jesus assumiu na cruz a nossa condenação. Quando Jesus então pagou pela condenação dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E Ele não apenas morreu, Ele ressuscitou comprovando a sua palavra de ser o doador da vida. Ele prometeu vida eterna, então como poderia estar preso à morte? Mas Jesus ressuscitou, Ele reassumiu a própria vida, dando provas de que Ele pode cumprir com a sua palavra, de nos dar vida e vida eterna. Jesus é consolador para o choro dos nossos pecados, para o choro daquilo que carregamos como consequência dos nossos pecados, mas que Ele tira sobre nós e leva sobre si na cruz. E Ele mesmo faz o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Jesus veio para ser o Salvador, mas Ele veio para ser o Senhor. Ele veio para estabelecer o seu reino no nosso coração, que a nossa vida possa ser uma vida que agrada a Ele, que segue a sua orientação, a sua direção, na certeza não apenas de que aquilo que Ele tem para nós é o melhor, mas também como expressão da nossa gratidão a Ele por tudo que Ele fez e faz por nós. Existe consolo. Jesus Cristo é apresentado como Consolador. Mas a palavra de Deus também apresenta, e Jesus foi que prometeu: não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo, o Paráclito, como diz a expressão no grego, que quer dizer aquele que vem para estar ao lado, aquele que vem para auxiliar, aquele que vem para estar junto em todos os momentos. E ele vem também para convencer do pecado, nessa caminhada de estarmos nos afastando do pecado e estarmos mais próximos de Jesus. O Espírito, o Consolador, ele vem para nos trazer também convencimento do pecado. E é Ele quem nos capacita para o exercício dos dons. É Ele que coloca em nós capacitação para o serviço que temos para fazer para Deus. Nesta noite, estamos tendo o momento da consagração ao ministério pastoral. Porque Deus fez um chamado na vida de Rodrigo, fez um chamado na vida de cada pastor aqui. Um chamado, como foi dito na oração, um chamado especial. Porque Deus tem um chamado para a vida de cada um de nós. Ele tem capacitado a cada um de nós, por meio do seu Espírito, para servirmos no seu reino de alguma forma. Ninguém é dispensável no reino de Deus. Ninguém está numa condição de dizer: eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum local onde possa servir a Jesus Cristo. Ele tem capacitado a cada um com dons para o exercício, para o serviço. Mas alguns têm um chamado especial, para uma dedicação integral de vida, para o exercício de um ministério especial, um ministério que estará diante de toda a congregação. E isto é também uma capacitação dada pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo também consolador. E então, nesta função pastoral, o Espírito há de capacitar quando houver a necessidade de proclamação da mensagem, como um proclamador da mensagem de salvação. Também Ele estará ao lado para capacitar a orientar cada pessoa que precise então ser pastoreado. A função pastoral como instrumento de consolação também. E nessa função, a presença de Deus, do seu Espírito como consolador. O pastor atravessará momentos em que pode parecer que ele está sozinho. O ministério pastoral é um ministério que tem esta característica de que, de repente, não há muito com quem compartilhar determinadas circunstâncias, determinadas situações. Mas essas situações podem ser compartilhadas diante de Deus em oração. A presença de Deus e do seu Espírito farão toda a diferença nos momentos mais difíceis. A presença de Deus como consolador. Há consolo. E principalmente, nós temos à nossa espera o consolo de estarmos na presença plena de Deus por toda a eternidade. O apóstolo Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não são para serem comparados com a glória que nos está reservada no céu. A segurança que temos da salvação em Jesus Cristo nos faz saber que, por mais que atravessemos momentos de choro,
mas nós temos o consolo de saber que a glória máxima nos está reservada no céu. E então, quando o Senhor Jesus vem e diz nessas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É porque o agir de Deus na nossa vida aponta na direção deste consolo. O Senhor Jesus chega a dizer: no mundo tereis aflições, isso foi mencionado hoje pela manhã também, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Passamos por aflições, mas Deus tem preparado o consolo necessário para o nosso viver. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que choram, tendo a sua fé firmada no Deus de amor, num Deus que é amor, num Deus que provou o seu amor enviando Jesus para assumir a cruz em nosso lugar. O apóstolo Paulo vai dizer: ninguém tem maior amor, quer dizer, o próprio Jesus Cristo diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. E o apóstolo Paulo, falando a esse respeito, vai dizer: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele acrescenta lá no capítulo 8 de Romanos: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também, juntamente com ele, todas as coisas? Tudo aquilo de que venhamos a ter necessidade. Felizes os que choram, porque serão consolados. Talvez você já tenha tido um momento de choro na vida, e talvez possa testemunhar exatamente isso, que de Deus recebeu o consolo. Talvez você esteja atravessando um momento de choro na vida, mas saiba que o consolo vem do Senhor. Saiba que Deus já tem feito tudo o necessário para que você possa receber o consolo, para que você possa receber a força para atravessar esse momento de choro, para que você possa aprender com essa experiência a depender mais e mais desse Deus que nos ama a esse ponto, desse Deus que entregou o próprio Filho para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Nesta noite, portanto, em que temos uma cerimônia de consagração ao ministério, podemos nos alegrar diante de Deus, na certeza de que, ao vivenciarmos, ao exercermos esse ministério, estaremos sendo instrumentos de Deus para a concretização do propósito que Ele tem na vida de todos nós, de consolo no meio do choro, de ser o suprimento de tudo aquilo que possamos necessitar ao enfrentar dificuldades na vida. Que possamos contar com essa certeza, que possamos colocar a nossa vida à disposição de Deus até para sermos instrumento de consolo também. Existe o ministério pastoral e existe o pastoreio que cada crente pode exercer para com a pessoa que está ao seu lado. No cuidado, no ouvir, no aconselhar, no encaminhar. E então, que Deus realize aquilo que Ele tem na vida de cada um de nós. Feche os seus olhos nesse instante, vamos orar ao Senhor mais uma vez. E talvez você entrou aqui nesta noite ainda sem ter segurança da sua salvação, de sua vida eterna. Você ouviu falar aqui a respeito do consolo, de termos a certeza, a segurança de estar com Deus por toda a eternidade, para todo sempre no céu. E talvez você ficou ainda se questionando como é que alguém pode ter essa certeza.
Essa certeza vem da promessa de Jesus Cristo a todo aquele que nele crê. O Senhor Jesus diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Cristo fez tudo. O que precisamos é entregar a nossa vida a Ele pela fé. O que precisamos é receber a salvação que Jesus oferece de graça. E Ele oferece de graça porque Ele pagou o preço na cruz. E então, nesta hora, gostaria de que você se colocasse diante de Deus e pensando também nesse seu destino eterno. Se você já tem esta segurança de vida eterna, e dizer que este é o momento de você dar este passo, de que você pode entregar a sua vida a Jesus nesse instante. Você pode dizer do seu coração para o coração de Deus: sim, Deus, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, o meu Senhor. Você pode colocar a sua vida na mão de Jesus, recebendo-o como seu Salvador. E você poderá desfrutar da certeza, da segurança de estar com Deus por toda a eternidade. De ter o Espírito Santo ao seu lado como o Consolador, como aquele que vem para auxiliar em todos os momentos. Se você deseja entregar sua vida nas mãos de Jesus nesta hora, levante a sua mão onde estiver, dê-nos um sinal. O Senhor Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Pode abaixar a sua mão. Mas alguém que deseja dar esse testemunho de entrega da sua vida nas mãos de Jesus, este é apenas um sinal no cumprimento disso que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens. Jesus diante dos homens assumiu a cruz no meu lugar e no seu lugar. O que Ele pede é que você simplesmente confesse, dizendo: sim, eu quero que a minha vida seja de Jesus. Se você deseja fazê-lo, levante a sua mão onde estiver. Não estaremos nos alongando. Deus o abençoe, pode abaixar. Mas alguém que entrega a sua vida nas mãos de Jesus, este pode ser o momento mais importante da sua vida, a decisão que tem resultados por toda a eternidade. Mas alguém que entrega a sua vida nas mãos de Jesus, talvez na galeria ou aqui embaixo, estarei perguntando pela última vez. Não quero me alongar nem ser insistente, mas não quero deixar de dar a oportunidade para você tomar a decisão mais importante da sua vida, porque todas as demais decisões da sua vida são de fatos aqui, passageiros. Esta é a decisão que tem resultado para toda a eternidade. Pergunto então apenas mais uma vez: há mais alguém que quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Levante a sua mão onde estiver, dê-nos este sinal. Eu convido a congregação a se colocar de pé nesse instante, e gostaria de convidar as duas pessoas que fizeram a sua decisão nesse instante a vir aqui à frente. Nós estaremos orando por você. Haverá uma equipe que estará auxiliando, tendo uma palavra inicial, entregando algum material para este início de vida cristã. Gostaria de convidar as duas pessoas que deram a sua decisão a virem aqui à frente nesse instante. Estaremos orando junto. Haverá alguém que estará ao seu lado. Você não estará sozinho, você não estará sozinha. Alguém vai estar aqui ao seu lado. Fique aqui do lado do pastor, tá bom?
Se você não levantou a sua mão, mas você deseja fazer essa entrega, saia do seu lugar agora e venha até aqui. Venha até aqui, estaremos orando por você, estaremos auxiliando nesses passos iniciais. E temos aqui 2 pessoas. Eu vou pedir que Raquel acompanhe aqui. Vamos orar nesse instante. Estaremos orando por o Alisson e por Ana. E como igreja, nos colocamos à disposição para auxiliar na caminhada da vida cristã. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, pelo ensino do Teu Filho Jesus Cristo a respeito do Teu propósito de felicidade para todo aquele que busca Te servir, cada um que entrega a vida nas Tuas mãos. Esse propósito que se estende para todas as pessoas do mundo. E agradecemos, Pai, porque 2 vidas nesta hora fazem a entrega de si mesmos ao Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa a Ana, abençoa o Alisson e faz com que a jornada da vida cristã seja um descobrir de Tua ação no viver, do ensino da Tua palavra, da aplicação dessa palavra no dia a dia e da alegria, a realização de estar nas Tuas mãos, de Te servir com tudo aquilo que somos. Assim, Pai, recebe a nossa gratidão e abençoa estas vidas conforme a Tua vontade. Abençoa também a vida de Rodrigo no ministério pastoral. Louvamos o Teu nome por aquilo que já tem sido o exercício desse ministério na liderança dos jovens na nossa igreja. E pedimos a Tua direção sobre ele, sobre Paloma, sobre este lar, e sobre tudo aquilo que virá a realizar como servo Teu. É a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém.